Pronto, perfeito. Iniciamos aqui, então, o nosso encontro do Tecnova. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Rodrigues, faço parte do time da Venture e queremos agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de estar aqui nesse início de semana, né, que é o início de a gente organizar a nossa agenda aí para o decorrer da semana. Então, muito obrigado à participação de todos vocês. E aproveito para pedir se vocês puderem ligar a câmera para a gente ter certeza que não é IA, porque está bombando aí participando das reuniões online. Então, muito obrigado quem já abriu aqui a câmera, né? Então, temos o Fabiano, o Rodrigo, tem outras pessoas aqui, o Luiz, o Rafa com a câmera ligada, e os demais puderem ligar aí a câmera para a gente tirar aquela foto massa e depois colocar nas redes sociais. Nós temos aqui dois convidados muito legais, né? Então, nós temos o Sandro, que é o nosso CEO aí, diretor executivo da empresa que eu faço parte, da Venture. Então, Sandro, se você puder fazer aí um pitch de 1 minuto antes de a gente dar início ao nosso conteúdo, poder se apresentar para o pessoal, fiquem super à vontade. Obrigado, Edson. Obrigado. O Edson veio fazer a recepção de vocês lá de Maceió, Alagoas, o nosso braço operacional lá no Nordeste, e ele adora chamar o pessoal e receber o pessoal, então veio fazer aí dar as boas-vindas para vocês. Eu estou um pouquinho mais perto de vocês, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Alguns de vocês talvez já me conheçam, e estive no Paraná há 2, 3 semanas atrás, justamente com o nosso amigo Cristiano, que vai assumir daqui a pouco aí, conduzir o bate-papo conosco aqui. E então, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que a gente possa dar ótimas dicas para vocês aí que já estão escrevendo seus projetos ou ainda não começaram, estão um pouco atrasados. A gente vai tentar acelerar esse processo de aprendizado para que todos vocês possam estar entre os contemplados aí com até R$700 mil aí do Tecnova 3 no estado do Paraná. Então, daqui a pouco a gente assume aí. Obrigado a todos e obrigado, Cristiano, aí, que veio trazer um pouquinho da sabedoria e a capacidade de mobilização aí. E olha só, estou vendo que tem gente importante entrando na sala aqui. Você viu? Olha só. Então, Cris, assume aí e já passa a palavra para a Cris. Vamos lá. Olá, gente, mas acabei de entrar, já estou com a palavra? Mas é assim que é bom. Não, eu vim aqui para escutar vocês. É um prazer estar aqui com o Sandro e com o Cristiano. Eu sou Cristiane Cordeiro, da Fundação Araucária, e o que eu puder ajudar com as dúvidas, eu faço dentro do meu mundinho aqui, do meu universo de Fundação Araucária. Mas esses são dois caras feras que podem ajudar da melhor forma do que eu. Que bacana, Cris. Obrigado aí. Olha, que privilégio ter a Cristiane aí conosco, né, da própria Fundação Araucária, nos dando aí essa força. Obrigadão mesmo. Maravilha! E agora bora chamar o nosso apresentador, que está com o microfone bem chique aí. Cris, apresenta aí pra gente. Estamos curiosos para saber por que está usando esse microfone. Vamos lá, boa noite, ecossistema. Prazer estar com vocês. Para a gente começar esse bate-papo muito legal, a gente vinha falando um pouquinho aqui rapidamente sobre a importância da subvenção econômica, a importância desse dinheiro que volta para o ecossistema, que volta para a cadeia produtiva, né? É um prazer estar com a nossa assessora de relações institucionais da Fundação Araucária, minha amiga Cris Cordeiro. Muito obrigado por estar conosco. Prazer estar com o Sandro. Nós três, mais a Danúbia, que representa o Sebrae, né? Nós gravamos um programa aqui na Band, está disponível, depois eu colo o link para vocês falando disso, e esse é um esforço muito grande que o ecossistema tem feito para levar a melhor informação para que a gente possa utilizar esse recurso do Tecnova da melhor maneira possível e que as empresas se beneficiem de fato com esse recurso que está disponível. Eu sou o Cristiano Teodoro, vou conduzir esse bate-papo aqui, apresento o programa Move na Tarobá Band, daqui de Londrina para todo o Paraná, pela Band Paraná, mas o meu histórico ele já vem de, pelo menos na área de inovação, de empreendedorismo e startups. Eu já tive 2 health techs, fui presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, atuamos aí junto com a Venture já há uns 2 anos, né, quase 2 anos, que a gente se conhece e temos muita sinergia. Faço parte aqui do ecossistema de Londrina, em várias governanças, enfim. A ideia é, nesse momento, vestir a roupa do apresentador e entrevistador, mas tem todo um know-how de história dentro do ecossistema de inovação para a gente comentar aqui. Podemos começar
o negócio já, Sandro? Vamos que vamos. Então tá. Acho que a primeira coisa importante para a gente caracterizar esse bate-papo e para que caminho, ou o melhor caminho para se utilizar esse recurso é identificar quem pode utilizar esse recurso, né? Qual a característica da empresa, que tipo de empresa, se é startup, se é empresa, para quem foi construído, para quem está desenhado esse edital. Basicamente, CNPJ paranaense e empresas com faturamento até 16 milhões por ano. Esse 16 vem lá daquele desenho do que é uma startup, mas não necessariamente é para startup, né, Sandro? Então, acho que seria legal a gente já postar aqui para qual perfil de empresa. Estamos falando de startup ou estamos falando de empresa da economia dita convencional, que a gente vê aí no dia a dia? Excelente, Cristiano. Então, vamos lá. A ideia é que a gente faça uma coisa bem objetiva e direta. O Cristiano deve fazer algumas perguntas, mas vocês já podem ir anotando aí depois as perguntas que vocês tiverem. A gente não vai explicar o edital, vai explicar o contexto, a gente vai tentar ser bem direto e objetivo para ajudar vocês a fazerem projetos vencedores. Então, como o Cristiano disse, o primeiro ponto é isso, se você se enquadra ou não se enquadra. Pelo nosso tipo de acesso que a gente tem aqui de contatos da rede da Venture, eu tendo a dizer que a maioria de vocês são empreendedores de startups. E, naturalmente, a startup é um dos públicos-alvos do edital. Mas também poderia ser uma pequena empresa inovadora, né, que atua nos mais diversos segmentos da economia do mercado, que tenha um projeto inovador que se enquadre entre os requisitos do edital também pode. Então, não é um edital para startups apenas, mas também para pequenas empresas que tenham projetos inovadores. Então, isso é interessante entender que vocês não estão competindo, né? Se a maioria de vocês aqui são startups, não estão competindo só com startups. Vocês estão competindo, em tese, com qualquer pequena empresa, pequena empresa, né, que tenha faturamento até 16 milhões no estado do Paraná. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Isso tem que ter, então, uma sede ou CNPJ formal, uma atuação formal no estado do Paraná para poder participar. Então, não deixa de ser aí também interessante, porque empresas de outros lugares não podem se beneficiar desse recurso. Ela tem que estar sediada no estado do Paraná, o que limita um pouco o volume de participantes, né? Isso é interessante, que é um funil. Então, o importante, sou startup, me enquadro na regra, eu ainda estou competindo com empresas da economia convencional, mas que tem potencial de inovação e que tem projetos de risco tecnológico. E esse risco tecnológico, né, Sandro, sempre chama atenção, né? Que para o startupeiro, às vezes, até faz mais sentido, principalmente para a gente que trabalha com investimento de startup, venture capital e tal. Sempre tem o risco, o projeto que não vai dar certo e tudo mais. Mas essa escrita, ela está lá, e ela caracteriza um tipo de ambiente. E eu acho que a gente pode explorar um pouquinho isso também, porque às vezes eu sou startup e também não me enquadro ou não posso acessar justamente por aquilo que eu produzo, entrego, meu produto, meu serviço, dentro do que é a minha esteira de negócio, né? Beleza, vamos lá. Bom, acho que assim, imagino que todos vocês já leram o edital, né? Se não leram, estão bastante atrasados. Recomendamos fortemente. Não, pegue o edital e leia ele de cabo a rabo, né, para entender tudo que está ali, porque o edital é a base, né, de qualquer proposta que vocês venham a desenvolver. Então, leiam. Depois a gente vai falar mais sobre os detalhes do edital, mas é importante dominar o que o edital está pedindo. E o edital tem ali, eu estou com ele aberto aqui, por isso eu estou olhando aqui do lado para pegar aonde estão os tópicos. Logo na primeira página dele, no objetivo, está especificado que o edital é para promover o desenvolvimento de projetos de produtos ou processos inovadores, né, e que tenham um elevado risco tecnológico, né, o termo que eles usam aqui é significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado. Aqui eu vou começar a dar uma dica muito importante que muitos provavelmente não se dão conta disso, que está explícito, está grifado em negrito, sublinhado no edital. Esse edital não é para fazer apenas uma nova versão do produto de vocês, ou criar uma primeira versão do MVP de vocês, que já está na esteira de desenvolvimento tecnológico de vocês, que você já sabe, não. Assim,
por exemplo, eu tenho aqui 700 mil reais, eu vou pegar e vou remanufaturar o meu software, vou fazer ele um pouquinho melhor aqui e usar esse recurso para isso. Olha, tendo a dizer que 90% de chance de vocês não conseguirem ser aprovado nesse edital. Por quê? Não é para fazer algo que vocês já sabem e querem fazer algo um pouquinho melhorado, com a nova usabilidade, com um novo formato. Nós estamos falando de projetos que, como diz o edital, tem um risco tecnológico. Se tem risco tecnológico, vocês não sabem exatamente como vão chegar lá no resultado desse produto, desse desenvolvimento desse projeto. Então, ele é um projeto que você tem desafios a serem vencidos. E isso é muito importante. Vocês escrever isso, inclusive. Significa, não, então o meu produto que eu estou fazendo não pode ser usado como base, eu preciso fazer uma nova versão. Pode, só que pensa mais além. Uma dica que eu dou é o seguinte, provavelmente vocês têm aí, todos vocês têm um produto, um processo, alguma coisa que vocês estão fazendo. Você já tem um roadmap de desenvolvimento, provavelmente, que está em execução, né? Todo empreendedor tem e vai fazendo do jeito que dá, com o recurso que tem. Pense o seguinte, vocês forem contemplados com 700 mil reais, não reembolsável, o que vocês fariam a mais que hoje não está no radar de vocês? Porque vocês não têm dinheiro, vocês não vão botar 500 mil, 600 mil no risco para fazer algo mais disruptivo, que vocês não sabem muito bem se vai dar certo. Mas, putz, se vocês fizessem isso, seria show, porque o produto de vocês ia ficar muito melhor, muito mais competitivo, muito mais chance de impactar o mercado, mas vocês têm dúvidas se vocês conseguem desenvolver isso, porque tem um risco tecnológico no desenvolvimento disso. Por exemplo, eu tenho minha solução aqui, eu poderia usar a IA de uma forma diferenciada, me ajudar a fazer uma funcionalidade que seria show, mas eu não vou tirar 500 mil do bolso, do meu caixa, para investir nisso, porque, né, esses 500 mil podem faltar ali no final do período, né? Então acaba não fazendo. Não, mas esses 700 mil do Tecnova podem me ajudar a fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer e não tinha recurso para. Então, pensem, esse é o tipo, então, desafios tecnológicos que você tem que vencer. Então, pense em dar um tiro na lua. Pense em ser mais ousados. Esse é o tipo de projeto que vocês têm que tentar desenvolver com o recurso Tecnova, tá? Isso é bem importante e, às vezes, o pessoal deixa de explorar o potencial que tem de um edital de fomento por não trazer, não levar em consideração isso. Mas é um desafio tecnológico associado com uma clara oportunidade de mercado. O edital diz isso. Então, não é fazer uma coisa assim totalmente viajandão, não sabe muito bem como vão fazer e nem sabe se o mercado vai querer aquilo que vocês estão fazendo. Não. Vocês têm que tentar mostrar na redação do projeto que existe um risco tecnológico, mas se vocês conseguirem vencer esse risco tecnológico, o mercado vai adorar a solução de vocês, porque ele demanda, o mercado precisa disso que vocês estão criando ou querendo criar. Deu para pegar? Tá? Então, essa eu acho que é uma coisa assim que eu vejo que às vezes o pessoal não dá a devida atenção e eu gastei uns minutinhos reforçando isso aí. E junto com essa visão, é importante também entender que é um edital de 3 anos, né? Então, imagina que essa esteira de desenvolvimento, que esse cronograma de desenvolvimento não é para amanhã. Então, você pode distribuir esse recurso ao longo desse período de uma maneira equalitária. Né? E quando a gente fala, o Sandro usou o exemplo da IA, está na moda, veio para ficar, é diferente lá do metaverso, que foi uma hype e caiu. Amanhã a gente começa uma discussão muito importante na Câmara dos Deputados, que é o texto da PL sobre a regulação da IA. Então, fiquem atentos. Obviamente que não vai dar para casar uma coisa com a outra, porque o edital ele vai até o dia 3 de junho, e depois a gente vai reforçar isso, mas e vocês fiquem atentos, porque ao longo do desenvolvimento da esteira, eventualmente, principalmente quem entrar aí na saúde, que tem um regulatório pesado, vai ter que estar alinhado com essas coisas que vão ser discutidas em Brasília. Né? Então, fiquem atentos a tudo isso. Né? Mas o que o Sandro disse é importante. É a hora que eu vou tirar a minha principal melhoria ou o meu principal desenho da gaveta e vou executar. Essa é a hora. O dinheiro é para isso. Então, já está alinhado que pode não dar certo. Então, também não se preocupe com isso. Agora, escreva bem.
O segredo é um bom texto, né? Uma boa justificativa. Com isso, a gente ainda olha, né, e segue na mesma linha, que tipo de produto ou serviço eu descrevo. Vou fazer uma telemedicina? Talvez é um negócio que é muito inovador, não sei. Mas ela vem com a IA que calcula isso, calcula aquilo. De novo, beleza, ok. É um produto, mas que produto é esse? É um hardware novo, é um software novo, é um equipamento? Eu acho que também, né, Sandro, vale a pena dizer, é um equipamento da indústria. Pô, legal, equipamento da indústria. Para que é? Vai medir fadiga de outro equipamento, vai manufaturar determinada coisa. E não existe, a gente vai criar novo. É aqui que você entra. Então, é produto, serviço, disruptivo, inovador, com potencial de risco, e se não tiver, e eu sei que é difícil, mas se não tiver nada exatamente como aquilo que você está propondo agora, é uma boa oportunidade para desenvolver. Quer falar alguma coisa sobre produto e serviço, Luciano? Eu acho que é importante, Cristiano, porque é o seguinte, né? O que é um produto inovador, de fato? E aqui, depois a gente vai falar um pouquinho dos critérios de avaliação. O primeiro deles, que mais conta ponto, é ser algo, né? Ser um produto efetivamente com alto grau de inovação. E muitas vezes o pessoal está, mas como é que eu provo que o meu produto é inovador, né? A gente fala, todo mundo fala que não, eu sou inovador, eu faço isso, faço aquilo, mas agora como é que eu provo, né, que o meu produto realmente é inovador, o meu processo é inovador porque eu estou submetendo para o edital? Em primeiro lugar, não tem como provar, né? No meu ponto de vista, isso não é praticamente impossível. Agora, vocês podem e devem argumentar convincentemente. O Cristiano comentou, né? Não tem nada igual. Como é que vocês mostram para o avaliador que está do outro lado, lá lendo o projeto de vocês, que o que vocês estão propondo fazer realmente não tem nada igual? É o poder de convencimento, de argumentação que vocês têm que colocar na escrita do projeto. E aí, uma das melhores formas que tem de fazer isso é mostrar que, atualmente no mercado, existe essa solução, digamos assim, o problema que existe é solucionado de alguma forma, com produto A, B, C. E vocês estão propondo com esse projeto fazer algo diferente, que não é feito por ninguém. Porque quem faz isso hoje, o fulano de tal resolve de tal jeito, o ciclano resolve de outro jeito. Talvez vocês mesmos hoje resolvam isso de uma forma limitada com o produto atual de vocês. E agora o que vocês estão propondo é uma nova solução realmente inovadora, porque ela é diferente de tudo que existe no mercado hoje disponível. Se vocês conseguem mostrar isso, argumentar isso de forma convincente, que o avaliador do outro lado, putz, realmente isso aqui é inovador, a chance de vocês aprovarem o projeto é muito maior, muito grande, né? E aí, então, de novo, não é uma prova, mas vocês argumentam de uma forma convincente. Então, até pode ser uma nova versão do produto de vocês, ou seja, esse produto novo pode ser um produto significativamente melhorado, o próprio edital fala nisso. Tá? Mas vocês têm que mostrar que realmente é significativamente melhorado, não é uma nova versão, that's it, ponto, do produto de vocês. Vou usar um exemplo prático de algo que é muito próximo a mim, que é a área da saúde. Então, imagina o seguinte, que eu estou fazendo uma empresa de monitoramento remoto cardíaco. Nós trabalhamos na área de cardiologia. E a gente quer propor um novo marca-passo. E todos os marca-passos que existem, para eu poder monitorar, o paciente tem que vir no consultório para eu medir o equipamento, plugar em alguma coisa. Aí a minha proposta vai ser outra, vai ser o seguinte, meu marca-passo agora ele funciona por Bluetooth, coleta o dado por IA, faz um processamento e uma análise de padrão de oscilação cardiovascular e envia isso em tempo real para um dashboard dentro do meu consultório. E me dá um alerta para qualquer variação baseado no protocolo XYZ, publicado no FDA, não sei aonde. Isso é inovador. Então, eu disse o seguinte, que eu estou fazendo um negócio, minha empresa já trabalha nessa área, mas eu preciso trazer o paciente no meu consultório, plugar numa tomada, baixar o dado e analisar. Agora, eu estou dizendo que eu vou fazer isso usando a nuvem, usando o Bluetooth, usando uma IA em tempo real, com o dispositivo dele celular sempre no bolso, conectando o marca-passo com o dispositivo. Essa é a história. Então, isso aqui estava na nossa ideia, a gente queria fazer isso algum dia. Agora é a hora, se encaixar no orçamento.
mas é nesse sentido que a gente quer dizer do produto ou serviço. A mesma coisa para serviço. Né? Sempre que eu quero comparar, eu preciso trazer o dado de mercado. E aí é um teste, né? Já vale um estudo de mercado da minha concorrência. Então, às vezes, a gente está também para fazer esse estudo e não fez ainda. Agora é uma boa hora, isso vai estimular vocês a olhar e se atualizar, ver o que o vizinho do lado está fazendo. Toquei no assunto da saúde, né? E a gente tem no edital ali, e na nossa outra conversa apareceu isso, né? Que áreas a minha empresa atua, que áreas de atuação são contempladas dentro do edital. E aí a gente tem um negócio bem interessante. Esse edital ele está muito alinhado com as rotas estratégicas do Estado do Paraná, que estão publicadas lá no Paraná 2040. Rotas 2040. Então, se vocês procurarem e derem uma googada, aí vocês vão encontrar. A Cris já deu um sinal. Já deu ok ali. Você está vendo? Eu não posso errar porque a chefa está me olhando, entendeu? Senão depois eu estou demitido. E isso é muito legal. É outra dica. Então, olha só, é como se a gente estivesse criando o nosso produto. Eu vou estudar o cliente. A nossa persona é a Rota 2040 do Estado do Paraná. Então, essa rota, ela quer estimular a inovação dentro do Estado, a política estadual de inovação está em evidência, e lá eu tenho duas grandes áreas transversais, que é o desenvolvimento sustentável e a transformação digital. Então, só aqui já cabe um monte de coisa. E eu tenho ainda 5 áreas estratégicas. Agricultura e agronegócio, então são coisas diferentes, né? Agricultura, vou fazer a pulverização por drone. O agronegócio, vou fazer leilão de blockchain de café, por exemplo, né? Biotecnologia e saúde. E biotecnologia, você que é pesquisador, que tem uma deep tech, que está em evidência, aliás, é tendência de mercado, o Sandro Cortesia gosta de pôr 5 milhões em deep tech, né? Então, fique esperto. Você encaixa aqui. Lembrando, tem que ter CNPJ, né? Então, já tem que estar como empresa. Energias inteligentes, isso é pauta do momento. Como que a gente mitiga tudo isso? Energia solar, a eólica, ou sei lá, a bateria de lítio, não sei das quantas. Cidades inteligentes, está aqui. Cris Cordeiro é presidente aqui da governança de cidades inteligentes. Tem reunião para debater isso. O Estado está muito alinhado. Coisas para melhorar mobilidade. Mobilidade não está escrito, mas faz parte de cidade inteligente. Então, fique ligado nessa história. E aí, para fechar esse pool de coisas, educação, sociedade e economia. Então, essas são as grandes áreas de interesse em que o seu projeto ele encaixa. E aí, acho que o Sandro pode dar uma pincelada nisso também, não que tenha uma área preferencial a outra, mas ficar atento em como eu encaixo o meu projeto na área estratégica, né, Sandro? Perfeito. E isso é fundamental, né? O edital está nos dando a letra de novo. Nós queremos projetos nessas áreas que o Cristiano relacionou. Mas aí eu também vou pegar um pouquinho do outro lado. Às vezes, mas a minha startup não se enquadra aqui. O meu projeto, até eu estava falando com uma colega minha hoje, mas essa startup nossa aqui, o projeto dela não... Eu disse, como não? É transformação digital na veia. A questão é ler. Às vezes, talvez não esteja nas áreas prioritárias, aquelas elencadas, mas ela é uma startup que entrega uma plataforma que auxilia diretamente a transformação digital. Claro que aí o empreendedor que tem aí essa startup ou essa solução de transformação digital, além de dizer que se enquadra ali, se enquadra, então, em tese, qualquer startup que trabalha com tecnologias digitais, ela se enquadra na essência digital, ou seja, ela pode participar e vai ser avaliada. A questão é, como é que ela vai ser melhor avaliada? Se ela conseguir mostrar que essa transformação digital está alinhada com a prioridade do governo, tem ali o CCT do Paraná, com as políticas, que o Estado do Paraná está olhando para o futuro, inteligência artificial, que é uma linha que o governo está olhando muito. Então, ajudem o avaliador a avaliar vocês bem. Escrevam mostrando que vocês estão endereçando o projeto de vocês para uma das linhas que o Estado do Paraná está entendendo como prioridade, entende? Então, dificilmente vai ter um projeto que não se enquadre. A questão é como é que vocês ajudam
o avaliador a entender que realmente está enquadrado. Ó, por exemplo, estar atento ao que está acontecendo ao redor, né? Então, sei lá, eu sou uma empresa de biotecnologia e faço teste molecular para a cadeia de proteína animal. Cara, você já tem teste de gripe aviária? Pô, nunca pensei nisso. Então é a hora. Você viu que a gente está aí com 2 barreiras sanitárias, né? Hoje teve uma reunião muito importante no Oeste Paranaense, porque a gente tem grandes cooperativas. A terceira maior produtora de proteína animal está aqui no Oeste Paranaense. E é um tema que, se eu trouxer uma solução que não tem aí, que me ajuda a antecipar cenário, que me ajuda a identificar rápido e que me ajuda a prevenir, corrigir, tratar, já é o pulo do gato. Então, às vezes eu estou fazendo uma coisa, sei lá, estou fazendo um teste para streptococcus aí da garganta da galera, porra, já vou reverter meu negócio para o agro, sou Deep Tech, sou empresa de biotecnologia, ia demorar para eu fazer isso, agora é a hora, eu vou fazer. Eu falo, mas Cristiano, daí amanhã eu corrigiram tudo, mas depois da manhã vai precisar, porque a gente já experimentou a dor hoje. Então, é só um exemplo, né, para enquadrar nesse caminho aí. A Cris colocou alguma coisa da ISO. Você quer saber se ele se adequa em cidades inteligentes? Dá uma olhada nas ISOs. E eu sugiro também, Cris, posso eu interferir? Claro! Dá uma olhada na DAPAR, alguns problemas que nós temos no estado do Paraná. Então, por exemplo, se eu vou auxiliar alguém que está construindo um projeto, eu pergunto para a DAPAR, qual que é o nosso problema hoje? Tá? Você falou da gripe aviária, isso é uma coisa que é do momento. Aves, caprinos, suídos, soluções para esses tipos de problemas que nós temos hoje no Paraná. Então, ler o que está acontecendo em economia é importante também para você ver se a tua ideia está de acordo com o que a gente tem de problema para resolver. E é nisso que nós vamos investir. Eu acho que essa fala, tanto do Sandro ali quanto da Cris, ela liga para a gente, enquanto empreendedor, não uma dica, mas um sinal para que a gente sempre olhe o nosso produto. Às vezes você está colocando energia, tempo, dinheiro em algo que você tem muita paixão, mas que ainda está patinando, e de repente é porque não está alinhado com o mercado onde a gente está inserido. E o empreendedor, ele precisa ter o desprendimento de largar, às vezes, o ponto focal inicial e alinhar para aquilo que o mercado quer pagar. Né? Eu falo muito para os meus alunos lá no curso de medicina o seguinte: você vai escolher sua especialidade médica, qual é a que tem menos médico e a que paga mais? Porque se você entrar só pela paixão, corre o risco de você demorar muito mais para ter aquele alcance monetário e satisfatório de profissional do que se você olhar e fizer um exercício de inteligência mercadológica. Então, isso vale para todos os empreendedores em todos os momentos. A gente tem falado, né, Sandra, aqui de usar o dinheiro, isso, aquilo, lembrando que o edital, ele disponibiliza no mínimo 477 mil até 702 mil de subvenção econômica. Mas existe aí uma contrapartidazinha da empresa. Eu queria que o Sandro falasse um pouquinho para a gente de como que e como está escrito isso sobre contrapartida da empresa. Aqui também vai uma bela dica para vocês serem bem avaliados, tá? Porque o que é o comum? Porque, assim, vocês estão concorrendo com um monte de gente, né? E todo mundo vai fazer o básico. Tudo aquilo que a gente está falando que é o básico, todo mundo vai fazer, todo mundo vai ler o edital, vai ver o que fazer. Agora, o edital fala lá numa contrapartida mínima, que ela depende do porte da empresa, vai de 2,5%, 5% ou 10%, dependendo do porte de vocês. O que 90% dos empreendedores fazem, dos proponentes dos projetos fazem? Coloca o mínimo. Então, o meu projeto é de 700 mil, eu preciso, meu porte da empresa, digamos, é um pouquinho maior, eu tenho que dar 10% de contrapartida, né? E aí já são empresas maiores, já tem um faturamento legal, vou dar 70 mil de contrapartida. A contrapartida, pode ser a hora, o prolabore dos sócios pode entrar como contrapartida. Recursos que vocês estão gastando no projeto entra como contrapartida. Ou seja, gastar esses 70 mil reais é muito fácil. Mas o pessoal põe os 10%. Agora, vou dizer o seguinte, põe 30%. Se vocês acreditam no projeto, o projeto é bom,
Se vocês ganharem 700 mil, vocês não podem botar 210 mil? Ou seja, é um projeto que realmente é importante para vocês? Se comprometam a botar mais, porque isso demonstra para o avaliador que vocês realmente estão querendo fazer esse projeto acontecer. Vocês não estão simplesmente tentando... Morder o dinheiro, né? Usar o dinheiro do governo para fazer isso aí. Não, vocês estão querendo compartilhar o risco do desenvolvimento tecnológico, que é o objetivo do edital. O objetivo do edital não é dar dinheiro para vocês. O objetivo do edital é compartilhar o risco que vocês estão tomando como empreendedores. Então, não deem a contrapartida mínima. Se comprometa a dar um pouco mais. Claro que avalie as possibilidades de cada um. Diz, cara, eu não posso dar 210, eu posso dar 140, eu posso dar 100, mas deem um pouco mais do que o mínimo. Isso demonstra que vocês realmente estão acreditando no projeto. Essa fala do Sandro é muito importante pelo seguinte, né? Independente se você aí é empreendedor de startup ou empreendedor da economia comum. A regra mudou um pouco, né? O ecossistema está mais maduro. Então, há 8, 10 anos, a gente via o dinheiro ir mais fácil para projetos de PowerPoint. Hoje já não acontece mais assim. Hoje a gente, mesmo no early stage, que é uma área que a Venture atua fortemente, precisa ter um pilar de sustentação forte. Não é só aquele sangue no olho do empreendedor. Isso aí é o mínimo, é o comum, mas a gente precisa ter um pilar forte de negócio. Startup é negócio. A empresa precisa querer crescer. E a economia do Estado só cresce se a startup for negócio e crescer. Se a empresa tiver a ambição de crescer e gerar mais dividendos, gerar mais recursos. E o governo, ele tem sempre um olhar além para as coisas do governo, para as coisas da política, se é que vocês me entendem. Então, ele vai estimular o ecossistema, vai estimular a economia para que essa economia cresça e o retorno dele também venha. Não tem almoço grátis, você já conhece essa frase. Aqui é a real disso aí. Então, eu tenho que ter essa consciência enquanto empresa. Obviamente que eu vou dar o passo de acordo com a minha perna, mas mostrar que eu estou comprometido faz muito sentido e é o que o outro lado quer ver também. Pensa se você fosse buscar um sócio ou se você fosse dividir o risco com alguém. É assim que funciona. Então, é preciso a gente ter essa tranquilidade, essa maturidade de fazer essa leitura sobre o nível de comprometimento, né? E isso entra nessa história da contrapartida. Então, fique atento a como você vai escrever e ao que você pode colocar na mesa junto com o governo. Pensa que é o seguinte, ó, eu estou junto, é subvenção, mas você tem que prestar conta depois. Se você não prestar conta, o financeiro da nossa querida doutora Cris Cordeiro vai lá buscar o dinheiro de volta lá, pegar na sua orelha. Então, assim, tem que prestar conta, não é só joga o dinheiro e acabou a história. E esse negócio de prestar conta é muito legal. A gente já teve uma discussão lá atrás sobre os editais do governo, né, de que, dar o dinheiro é legal, mas acompanhar e permitir, propiciar que a startup tenha um acompanhamento, uma curadoria, né, uma mentoria que auxilie na trajetória, é tão importante quanto a grana. E aí entra o papel das aceleradoras. E nesse edital, ele já coloca o recurso, então você não vai tirar do seu bolso também, né? Então, indicar e ter uma aceleradora que já trabalhou, e já fez, e é reconhecida no mercado, e que vai te ajudar nessa esteira de desenvolvimento, de novo desenvolvimento, também é fundamental. E é aí que a Venture, uma das aceleradoras credenciadas no Paraná, mas é a nossa anfitriã hoje aqui, ela entra fortemente para ajudar vocês, e eu queria que o Sandro falasse um pouquinho sobre esse papel da aceleradora, né, dentro desse edital. E eu não sei se é o primeiro que contempla esse processo da aceleração, mas acredito que seja, que vem com essa coisa diferente para ajudar o empreendedor também a usar da melhor maneira o recurso. Obrigado, Cristiano. Essa pergunta é importante, tá? Porque vocês devem ter lido lá no edital, né, que tem até 700 mil, e dentro dos 700 mil está previsto 75 mil para aceleradora e 27 mil, se eu não me engano, para uma consultoria de internacionalização. Isso. E essa pergunta às vezes tem, mas eu não quero aceleradora, eu não preciso, eu não quero consultoria de internacionalização.
Se tu não quer, tu pode até não pedir esse dinheiro. Só que vocês não vão receber os 700, vocês vão receber 600 mil reais, porque os outros 100 mil não vão ser destinados a vocês. Então, começa por aí, vocês vão receber menos dinheiro. Só que pior que isso, por que assim, e aí, ok, posso estar defendendo um pouco em causa própria, porque nós somos uma aceleradora e estamos credenciados no edital. Quem fez isso não foi só o Estado do Paraná, a FINEP fez isso no Brasil todo. A FINEP disse o seguinte, olha, nessa versão do Tecnova 3, que ele, não sei se você sabe, roda em vários estados do país, para não dizer todos, eles entenderam que ter uma aceleradora junto acompanhando os projetos aumentam a chance de esse produto, esse processo ir para o mercado com sucesso lá na frente. É uma hipótese que a FINEP está levantando e vai validar no final dessa história toda. Mas a lógica que a FINEP tem é essa. Vamos dar um pedaço do dinheiro para a aceleradora acompanhar e ajudar a startup ou a pequena empresa a fazer o go-to-market dessa solução. Esse é o principal papel da aceleradora, né? Nós somos uma das aceleradoras credenciadas e, naturalmente, a gente está tentando incentivar vocês que façam bons projetos para que a gente possa acelerar. E por que nós queremos acelerar? Porque a gente... claro que aqueles 70, 75 mil ajuda. Não vou ser aqui também dizer, não faz sentido. Claro que faz, ajuda muito. Mas mais do que isso, nós vamos poder estar recebendo para ajudar vocês e acompanhar bons projetos que nós queremos investir mais. Eu quero poder botar mais 100, 200, 500 mil nos bons projetos, nas boas startups. E também estou aproveitando que o governo está compartilhando esse risco conosco, né? O Cristiano falou, eu adoraria botar um monte de dinheiro em Deep Techs. O governo está ajudando a desenvolver aquela fase inicial do projeto que tem um risco tecnológico, não sabemos se vai dar certo. Vocês usam esse dinheiro do Tecnova, desenvolvem a solução, nós ajudamos a botar no mercado e se der certo, a gente quer botar mais dinheiro lá, porque a gente não é bobo, a gente vai querer ser sócio desse negócio. E a gente vai estar acompanhando. Então, esse é o grande objetivo nosso como Venture, de estar acompanhando. E claro que a gente quer estar com vocês, né? Principalmente aqueles projetos que a gente tem sinergia. Esses dias veio um pessoal que mas, cara, esse projeto eu não vou ajudar, não faz sentido, então eu não vou nem querer acelerar, não é pelos 75 mil, né? Porque ele vai nos tirar foco, tirar energia e também e nós não vamos poder ajudar a startup, então, ou aquela empresa que nós não temos fit. Então, o nosso papel, e no caso do Paraná é diferente, em outros estados, a seleção da aceleradora é lá na frente. No Paraná, a indicação da aceleradora é agora. Agora. Está fazendo esse movimento de, inclusive, nos apresentar para vocês, porque vocês vão escolher, na hora de submeter o projeto, vocês vão dizer, olha, ok, vou fazer esse projeto e, se for selecionado, a minha aceleradora vai ser a Venture, ou vai ser algum dos outros que está lá contemplado. Então, vocês escolhem, naturalmente, a gente está se colocando à disposição, e estamos à disposição, a Patrícia está aqui, o Edson, nosso time está à disposição para ajudar vocês a explicar melhor ainda depois como é que nós nos propomos a ajudar vocês, e vocês podem entrar em contato, a gente vai conversar e vai ajudar vocês a entender, porque vocês têm que escolher a aceleradora que vai ajudar vocês. Nós somos uma delas, mas pode dizer, não gostei da Venture, acho que não é com a Venture que eu vou me dar melhor, eu vou buscar uma outra aceleradora. Tudo bem, né? Faz parte, vocês têm que escolher quem que vocês acreditam que vai agregar mais valor. Tá? Então, o nosso papel, então, só fazer um pouquinho do jabá aqui, nós vamos entender o projeto de vocês, lá no começo vamos fazer um diagnóstico, entender onde mais vocês precisam da nossa ajuda e vamos fazer um processo de aceleração customizado para cada um de vocês. Então, aquilo que fizer mais sentido para fazer o go-to-market da solução de vocês é onde nós vamos auxiliá-los. Então, esse é o nosso papel, mas, de novo, depois a gente pode explicar melhor na medida que vocês quiserem, né, entender, a gente vai explicar mais no detalhe, senão vou ficar fazendo uma propaganda aqui o restante do tempo e não é esse o objetivo, até porque o nosso tempo está correndo, né? E vocês também podem fazer as perguntas de vocês aí, complementando. Sandro, mas eu não sou uma startup, sou uma empresa do mercado convencional, como é que eu lido com uma aceleradora? Aí, eu já fiz uma pergunta já. Nós vamos olhar e vamos conversar. Será que a gente vai conseguir te ajudar a fazer o go-to-market dessa solução? A gente vai conseguir fazer com que o teu processo seja melhor? Se a gente achar que faz sentido, a gente vai combinar, inclusive até porque a gente tem que assinar junto, né, o compromisso. Não adianta simplesmente indicar a Venture, nós vamos ter que assinar junto que a gente se compromete a ajudar a usar na frente. A gente vai conversar e vai dizer, cara, faz sentido, a gente acha que vai poder te ajudar ou não. Para esse projeto, não faz muito sentido, a gente não vai conseguir te ajudar, então pega uma outra que pode ajudar vocês mais. Tá? Mas a gente vai olhar cada solução e ajudar, e pode ser uma pequena empresa que não seja startup, a gente também vai olhar com todo carinho.
Perfeito. Eu vou falar para vocês o seguinte, em um depoimento, né? Em um das minhas health techs, a gente fez parte do Centelha, e a gente captou o valor total, e a gente teve todo um acompanhamento, mentoria, consultoria, isso foi muito importante para a gente finalizar o nosso projeto. Então, quando a gente saiu do Centelha, a gente saiu com o projeto prontinho, o recurso a gente usou na integridade, todo com tecnologia, e a gente andou e foi muito bem com isso. Então, vale mesmo a pena. E se eu sou uma empresa do mercado comum, né, ter a oportunidade de discutir o seu modelo de negócio, afinar a sua estrutura de negócio, sua estrutura de produto, produção, também é muito bacana. Porque você vai ganhar, né, entre aspas, aí, a consultoria de negócios acoplada ao projeto. Parece que já pingou uma pergunta, deixa eu ver aqui. O Rafa mandou aqui. Aos participantes, precisam inserir no campo adequado do Sparks a participação da aceleradora. Existem especificações técnicas. Agendamos uma conversa prévia antes do fechamento do edital. Isso aí, Rafa, abre aí, você quer marcar, quer deixar disponível para o pessoal te procurar, como que é? Eu acho interessante, porque eu tô auxiliando aqui alguns colegas, né, no ecossistema do Iguaçu Valley, e vejo que tem um pouquinho dessa dificuldade em compreender a dinâmica da aceleradora dentro do escopo do edital. Uhum. E essas especificações técnicas como é que a aceleradora vai me ajudar? Será que ela encaixa de fato com o meu projeto? O que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu já estou fazendo? Embora tenha a previsão do edital e nós compreendemos dentro de uma teoria o que é a aceleradora, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade na compreensão disso. E eu tenho 2 pessoas com projetos que querem a Venture, mas ao mesmo tempo elas não sabem como é que eles vão me ajudar. Então fica a dúvida, né, latente. Rafael, a gente está à disposição e pode conversar com quem quiser nos procurar, principalmente a Patrícia, o Edson, eu mesmo, se tiver disponibilidade, converso. Mas, assim, eu acho que de forma resumida para a proposta, porque tem tanta coisa para fazer na proposta que a descrição do trabalho da aceleradora é o menos relevante nesse momento. O que tem que fazer tem que indicar uma aceleradora e tem que, né, alinhar minimamente com a aceleradora que faz sentido. Né? Aquela história, o meu projeto é esse, a gente vai olhar, porque depois que o projeto for aprovado, a gente vai sentar, vai fazer o diagnóstico e vai fazer o plano de trabalho organizado com quem for ganhar. Mas, em resumo, o nosso papel é ajudar no go-to-market, e isso pode ser feito. Olha, nós estamos desenvolvendo o projeto XYZ, tem esses desafios, e eu já estou alinhado com a Venture, que eles vão me ajudar a fazer a inserção no mercado desse meu produto ou processo inovador ao longo do desenvolvimento. Esse é o trabalho que a Venture vai fazer. Então, digamos, se não conseguir falar conosco, pode descrever dessa forma que funciona, tá? Mas, claro, que a gente coloca à disposição e podemos conversar mais e entender a situação. Só que como o prazo é curto, né, nós estamos falando aqui de 2 semanas, a gente também não quer o seu gargalo, porque de repente, mas eu não consegui falar com a Venture. Não, descreve isso e a gente vai fazer. Então, a gente pode conversar, trocar uma mensagem, alinhar, mas quem tiver dúvida, nos procura, a gente conversa, sem problemas. Esclareceu. Obrigado. É isso aí, já podem deixar os contatos lá no chat para o pessoal ir anotando, né? A gente já está indo aqui para abrir as perguntas de vocês, tá? A outra coisa, né, é sobre o processo de internacionalização. Então, também é desejado, né, Sandro, Cris, que a empresa tenha essa visão de futuro de levar o seu produto para fora do Brasil. A gente brinca aí com as startups eternas, né, que tem que começar local e crescer global, né? E para a empresa também, por que não? Né? É bacana você conseguir exportar, a gente tem visto os mercados se abrirem, a gente tem contato em Portugal, contato na Itália, para que você possa levar produtos para fora do Brasil. Então, também tem esse componente, né, esse desejo. E óbvio que se um projeto coloca lá aceleradora, mais um caminho bem definido de estratégia de internacionalização, pode levar, não estou dizendo que leva, mas pode levar vantagem a um projeto que não tenha isso bem claro, né, Sandro? Até mais do que isso, tá, Cristiano, só para ficar claro, a exportação, a internacionalização, vendendo no exterior, naturalmente é uma das possibilidades, mas minimamente o que todos têm que fazer é
entender o que existe no restante do mundo que é concorrente àquilo que vocês estão fazendo. Por isso que o recurso que o Tecnova está prevendo ali é pequeno para internacionalizar. R$30.000, com R$30.000 não dá para fazer um processo de internacionalização robusto. Mas dá para minimamente entender se aquilo que vocês estão desenvolvendo é competitivo internacionalmente. Será que não tem alguém lá em algum outro país, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na China, fazendo algo muito melhor que vocês estão fazendo? E aí vocês estão desenvolvendo um projeto de 3 anos e quando vocês estiverem prontos, você putz, você tem algo muito melhor do que eu estou fazendo e o que eu fiz aqui não serviu para nada. Já nasci morto. A internacionalização é estar equiparado minimamente com o que existe de melhor no mundo, tá? Então, esse é o mínimo que a gente tem que fazer na hora de for desenvolver esse produto, processo inovador. Se der para vender no exterior, melhor ainda, né? É isso aí. Ó, pessoal, tá aberto aí perguntas, dúvidas, aproveitem o momento que a gente tem especialistas na área aí para ajudar vocês a clarificar a oportunidade do Tecnova 3, tá? Cristiano, então, deixa eu aproveitar que o tempo está andando, enquanto o pessoal vai vendo as perguntas, quem quiser escreve, levanta a mão aí ou escreve no chat. Mas tem uma questão que a gente passou meio batido e eu quero reforçar, tá? Vamos lá. Nós falamos muito de como escrever um bom projeto, como descrever ele, toda aquela parte lá, né, legal. Mas tem uma parte que elimina 50% dos projetos, em média, em todos os editais, Brasil afora, que é não cumprir o requisito mínimo do edital. Então, o projeto de vocês não é nem avaliado, muitas das vezes, porque não mandou um documento assinado pelo contador que estava escrito lá no item tal que precisava da assinatura do contador e do dono da empresa. Ah, mas eu mandei só, eu assim, achei que dava. Não achou, não adianta. Se está escrito no edital que tem que ser assinado pelo contador e pelo dono da empresa, assina o contador e o dono da empresa. Pessoal, é sério, 50% em média dos projetos não são nem avaliados em termos de mérito. Pode ser um projeto fantástico, disruptivo para o mundo. Ele não é avaliado, porque não cumpriu a etapa formal no início. Sandro, você falou uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas nos questionam depois, mas se ele não cumpriu o edital, não tem como. Nós temos que ter crivos para ter cortes, porque é muita gente pedindo esse recurso. Então, o primeiro deles é não cumprir o edital, a gente nem vai para o nível de avaliação. Então, já corta lá, já é glosado no início. Então, prestem atenção a cada item solicitado. E prestem atenção e cumpram rigorosamente. Exatamente. Desculpa eu ser chato com isso, pessoal, mas olha, se tem um critério que mata metade dos projetos, imagina. Faltou documentozinho, faltou assinaturazinha, não vai. Não tem jeito. E o time da FA lá é um time que é detalhista, hein? Eu conheço. Pergunta, meus queridos. Vamos lá, aproveita. Deixa eu ver. O Rodrigo já levantou a mão ali, ó. Já abre aí, Rodrigo, pergunta. Opa, obrigado, Cristiano e Sandro e todos, Cristiano e todos os presentes aí. Eu tenho uma dúvida ali no edital que tem aqueles requisitos de avaliação, aquela pontuação, se naquele item que é do relações interinstitucionais, deixa eu ver aqui, parcerias e articulações institucionais, ele se refere às aceleradoras e empresas de internacionalização ou outros tipos de parcerias? Também, tá? Até poderia considerar, mas como é um requisito que tu tem que indicar aceleradoras, né? Então todo mundo vai indicar. Então só a indicação da aceleradora eu acho pouco. Entendi. Assim, até eu vou falar um pouquinho mais sobre os critérios, até porque uma outra dica, você sempre tem que escrever um projeto olhando para os critérios. O que é que o avaliador vai valorizar? Então, primeiro ponto, grau de inovação para o mercado nacional ou mundial, ou seja, tem que ser algo realmente inovador, vale peso 4, ou seja, é um item importante e tem que tirar a nota mínima de 3. Então, de 0 a 5, se não tirar a nota mínima de 3, está desclassificado. Então, tem que ser algo de fato inovador. Alcance e potencial mercadológico da aplicação desenvolvida, ou seja, é uma solução de nicho para um mercado pequenininho ou é uma solução que atende um mercado maior? Quanto maior o alcance, maior o potencial e maior a nota que vocês vão receber. Então, mostrem que é um mercado grande, mostrem que
que é um problema grande de muita gente. Então, vocês como empreendedores sabem, né, que a gente sempre tem que buscar problemas reais e grandes, né? Quanto maior o problema, quanto maior o impacto, maior a chance de vocês terem uma nota legal. Capacitação técnica da equipe executora. Aqui, pessoal, é uma questão fundamental. De novo, peso 4. E o que assim, normalmente entende, legal, eu sou o CEO da empresa, eu tenho, sei lá, eu sou formado em engenharia, eu tenho um doutorado, tudo isso conta e deve ser descrito. Sim, é um ponto importante, vocês como coordenadores, eventualmente, e aí tentem colocar vocês como coordenadores, se vocês têm essa capacitação, mas o ponto que pega não é aí. O ponto que pega é, mas a minha equipe de desenvolvimento é tudo PJ. Eu não tenho funcionário. Eu sou pós-doc na minha área e a minha equipe toda PJ. Eu vou botar... Que equipe eu vou botar? Eu vou botar eles. Só que eles não têm vínculo formal com a empresa. Uhum. Eles não contam para a equipe. Ou seja, a nota que vocês vão ter é só do PhD aqui. Sem equipe, que nota vocês vão tirar? Talvez não tirem 0, mas vão tirar 1 ou 2. Não vai ser suficiente para tirar uma nota boa. Então, a equipe, vocês têm que demonstrar que vocês têm uma equipe robusta, com o conjunto de saberes necessários para desenvolver aquele projeto que tem um risco tecnológico elevado. Não é qualquer equipe de estagiário que vai fazer isso. Entende? Então, vocês têm que mostrar, e aí eles têm um ponto, mas eu não vou contratar esses meus desenvolvedores PJ, botar tudo eles dentro da empresa, e se o projeto não for aprovado? Enfim. É um dilema. Esse é um dilema, tá? É um dilema. Tem alguns estados, até talvez a Cris pode nos ajudar aqui, tá? Tem alguns estados que estavam exigindo que já fosse funcionário na hora da submissão. Tem outros estados que estavam sendo mais tolerantes. Não, botava lá o compromisso, eu tenho fulano, ciclano e tetraciclano, hoje eles não são funcionários da empresa, mas eu já tenho um acordo com eles que, se o meu projeto for aprovado, eu vou contratar eles CLT e eles vão passar a ser meu funcionário. Uhum. Eu não sei, Cristiane, se vocês têm essa definição, como é que no Paraná. A gente comentou isso naquele dia com o meu pessoal técnico, porque eu não sou específica do Tecnova, sim. Eu só estou auxiliando. Mas eu acho que sim, eu acho que pode ser essa prospecção de ter esse futuro, mas posso confirmar e passar para você, Sandro e Cristiano, e você compartilha com eles, tá? Eu também tenho essa leitura, tá? Que eu me lembro de cabeça foi isso, tá? Que o Paraná está um pouco mais flexível nessa situação e vocês têm que descrever, então, eu também não quis afirmar sem já que tu estava aqui. Descrever o perfil da pessoa que você quer contratar, que tipo de equipe que você vai ter, mas posso confirmar, sim. Depois, então, a gente confirma isso aí, passa para você. A gente tem isso, dá para pegar no próprio site da Fundação Araucária, já deve ter essa informação, essa pergunta, mas é importante, então, descrever a equipe. Se vocês tiverem já como CLT essas pessoas ou sócios, descrevam e façam essa equipe. Se não tiver, vocês façam uma carta de compromisso, demonstrem que essa equipe, se não tem, vai ter um vínculo formal. Né? No Centelha, você tinha que indicar o nome da pessoa e a pessoa assinava um documento e você anexava isso. Não precisava ter contratado na hora. É um entendimento também, mas façam isso. Pega uma assinatura, né? A gente fez isso no nosso projeto. A gente colocou o recurso para a tecnologia, para a equipe, indicou a pessoa assinou que tinha a competência técnica e que estaria na equipe a partir do dia XYZ, que é o final do edital. Então, isso aí no Centelha funcionou assim, mas vale a pena confirmar para ter certeza sobre isso aí. Deixa eu completar a resposta, que eu dei uma volta grande, Rodrigo, e acabei não te respondendo o quarto critério, que é parcerias e articulações institucionais da empresa. Mas essa foi ótima saber também. Mas, enfim, então, essa questão da parceria também, tá? Se tu, digamos, né, você é uma empresa que tem uma solução para o agro, e de repente você tem uma parceria com a cooperativa que se propôs a testar a tua solução. Uhum. Então, pega uma carta de apoio dessa cooperativa dizendo, essa solução, esse problema é um problema real que a gente, digamos, é o processo da gripe aviária. Pega lá um potencial produtor, né, e diz, olha, isso aqui é um problema, nem precisa, né, isso aqui já é meio óbvio, mas, olha, essa solução aqui, eu quero testar, estou de portas abertas para testar a solução quando estiver pronta. Essa é uma parceria institucional importante. De repente, tu tem uma parceria com o Senai, e o Senai vai te ajudar a dar uma mentoria ou desenvolver uma parte da tecnologia. Essa é uma parceria interessante. Então,
tu está fazendo um desenvolvimento, uma pesquisa junto com a universidade. Então, qualquer tipo de relação que tu consiga mostrar que tem mais empresas ou pessoas interessadas no desenvolvimento tecnológico que você está fazendo, traz para dentro. A própria aceleradora conta, mas é né? O melhor é pegar, quanto mais robusto for esse conjunto de parceiros que demonstrarem que estão alinhados contigo, mais bem avaliado vocês vão ser nesse item. Perfeito. Beleza? Ótimo, obrigado. E o quinto item, já para fechar esse aqui, é a consistência da proposta, né? Ou seja, você tem que fazer um projeto bem feito, bem escrito e consistente como um todo, né? Que é um outro critério importante. Tá. Eu vi Tem que aqui uma pergunta já no chat aqui, né? Vamos lá. Tem uma empresa de desenvolvimento de software, é o Luiz Antônio que está perguntando, e quero fazer um hardware com software, mas não tenho o hardware no KNAI. Como que funciona? É o KNAI da empresa. A princípio, Luiz Antônio, tem que entender mais no detalhe, né? Mas a princípio não tem um problema em si, tá? Com isso. Desde que a tua empresa, o KNAI da tua empresa seja de tecnologia, seja similar a isso, né? Digamos assim, vamos lá, uma empresa que atua no agronegócio, e o meu KNAI é lá do agronegócio. E aí eu vou fazer um hardware para me ajudar no agronegócio. Pô, tudo bem, se aquele hardware é para o agronegócio, faz sentido. Agora, se eu atuo no agronegócio e estou fazendo uma solução que é para a área da saúde, é também descasado, né? Então, o KNAI aqui não está fechando. Então, o hardware, eu não preciso ter o KNAI de hardware, mas aquele hardware tem que ter relação com o tipo de atuação que a minha empresa, no segmento que ela atua, né? No setor que ela atua. Eu acho que eu vou além ainda. Se a minha empresa é uma empresa de tecnologia, é o KNAI de tecnologia. Se é hardware, software, XPTO. E sendo uma empresa de tecnologia, é o pulo do gato da inovação. Se eu faço tecnologia para o agro e agora eu vou inovar e fazer para a saúde, aí eu entrei e matei na veia, porque eu sou empresa de tecnologia e eu tenho segmentos de atuação. É o KNAI onde eu recolho o meu imposto. É aí. O que eu entrego lá, XPTO e vai em frente, tá? A princípio não tem problema, tá? Não é uma coisa tão restritiva, não. Outra pergunta ali do Johnny, é isso? Eu acho que o que ele quis perguntar aqui é o seguinte, né? Aproveitando a questão anterior do indicar a equipe, se a equipe pode fazer parte do quadro societário. Pode, né? E o próprio sócio, né? Digamos assim, faz sentido que os sócios, né, principalmente se são sócios técnicos que têm habilidades técnicas, eles fazerem parte da equipe executora. Já coloquei aí, viu, Sandro? O que o David colocou. Tá. Olha lá, ó, sobre a indicação da equipe técnica. O que você pode fazer é colocar um planejamento de pessoas para o momento da contratação, mas não é equipe do projeto, é previsão de despesas com o pessoal. Então, agora, aqui o que a gente vai fazer é adequar a rúbrica do custo. Sim, sim. E na descrição fazer isso que a gente falou, né? Pode ser que... Aí depende, a gente vai ter que contar com a boa vontade, talvez, do avaliador, do outro lado, mas, de novo, uma argumentação convincente mostra, não, hoje, né, essa equipe, ainda talvez não seja equipe, mas ela vai ser, né? Então, aí tem um pouquinho de subjetividade na avaliação. Para ser equipe, ele disse que precisa ser sócio ou CLT. Sim. Aí, ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Isso. Então, e aquela pergunta, né, anterior ali do Johnny é nesse sentido. Se for sócio, ele vai contar e aí já é formalmente parte da equipe. De novo, resgatando lá o meu Centelha, a gente colocou, eram os 3 sócios, né? Saúde e tecnologia. Nosso projeto era tecnologia para a saúde. Então, os 3 sócios tinham as competências técnicas para tocar o projeto, só nós 3, mas a gente fez ainda a previsão de contratação de mais 2 pessoas da área de tecnologia. E aí a gente, lá no Centelha, tinha esse negócio de colocar o documentozinho. A gente fez isso e deu tudo certo. O Rafa queria falar, pode falar, Rafa. Quando falou ali do apoio, tem um ponto específico das avaliações ali que fala sobre os arranjos, né?
Eu vejo que tem um importante grande também os arranjos dentro desse edital, né? Por exemplo, se tem o apoio da universidade, que está correlata ao seu ambiente, se tem apoio do ecossistema, se tem apoio de ICT para o desenvolvimento. Eu não sei se eu interpretei de forma equivocada ou não, me corrija, Cristiano e Sandro, se eu estiver equivocado, se de fato tem um peso relativamente importante essas cartas de apoio dessas instituições frente ao desenvolvimento daquilo que está sendo proposto. É o item 4 do critério de avaliação, parcerias e articulação institucional da empresa proponente, conta ponto, sim, objetivamente na avaliação. Hoje, qualquer projeto do Estado, a gente precisa ter o apoio das secretarias, para dizer que é importante. Então, se nós precisamos da secretaria, imagina, então, um projeto de startup. Então, eu acho que é isso, é importante. Agora, vou colocar vocês numa sinuca de bico aqui. Eu vi que tem NAPES lá, mas o NAPES não está muito bem divulgado dentro do nosso contexto. Vocês conseguem dar uma palhinha sobre eles? Os núcleos de apoio? Você quer saber? Não, é novos arranjos de pesquisa e inovação, NAP. Novos arranjos, exato. Eu estou tentando encontrá-los aqui na região oeste, mas... Mas ele não é de região, ele é do Paraná todo. Então, são redes colaborativas. Então, você deve ter um coordenador da sua área, mas ele está no Paraná todo. Por exemplo, se a empresa aí do Oeste Paranaense, ela é uma biotech ligada ao genoma do câncer, ela pode ter uma parceria com o NAP do genoma do câncer de Guarapuava. Exatamente. E aí essa é a parceria institucional. Mas ele não é de Guarapuava, o coordenador está em Guarapuava, mas ele e o negócio é do Paraná. Do Paraná todo, então tem de todas as universidades, todos os pesquisadores e atores que trabalham com genoma do Paraná. Então, isso tem que entender, que são redes. Para o pessoal do Iguaçu Vale, vale a pena estar conectado com a rede do Iguaçu Vale, porque essa rede é a rede que alimenta, né, essa informação. A mesma coisa aqui no norte do Paraná, Londrina, com o ecossistema, Estação 43, que é a governança que articula as parcerias com a área de cidades inteligentes, de saúde, do agronegócio. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, seja startup ou empresa, né, que não estão conectadas a esses ambientes de inovação e negócios, tá? Fique claro, Iguaçu Vale, Estação 43, o pessoal lá de Maringá, o pessoal lá do litoral também tem uma estrutura, aqui Guarapuava, Campos Gerais, e se aproxime desses ambientes e dessas governanças, porque agora faz sentido você estar conectado. Agora vem o apoio institucional. É isso mesmo que está falando. São as instituições, é a máquina estatal apoiando o desenvolvimento do projeto. E digo outra ainda, né? Se você tiver uma solução que é GovTech, meu amigo, aí é bingo. Aí conversa comigo que eu já ponho para rodar. Porque muito... Do mesmo jeito que o Sandro disse assim, olha, nós como aceleradora e que investe, né, que possui veículos de investimento, nós temos todo o interesse de estar aí porque eu vou ver bons projetos, e se você andar, eu vou lá, vou te ajudar a captar mais dinheiro. O governo também, tá? Isso é uma peneira para o governo também identificar, um funil, na verdade, não uma peneira, um funil para o governo identificar boas oportunidades para os projetos do próprio governo. E se você não gosta de vender para o governo, eu sugiro que você comece a gostar, porque é um excelente cliente. É o maior comprador, né? Entende? Então, soluções. Eu sempre falo isso para as startups há muito tempo. Você ter essa esteira da GovTech é muito bacana. Não que eu vou mudar todo o meu plano de vida agora, não é isso. Mas, né, a gente está falando de um edital específico, de um recurso específico que tem órgãos federais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundo de Ciência, Tecnologia e Inovação, FINEP, Fundação Araucária. Então, a marca que está aqui são marcas estatais, governo. Então, a gente está dialogando diretamente com o governo. Então, a gente precisa, goste ou não, já que nós temos interesse em morder esse dinheiro, captar esse recurso, dialogar na letra do texto que o governo lê. Então, isso aí também é importante. Tem mais aí? Tem uma pergunta da Bruna aqui, né? Eu vou já ler e responder. Se a empresa já passou por processo de aceleração, capacitação
por outras instituições sem ser citadas no edital. É interessante citar na descrição do projeto em qual lugar seria isso. Basicamente, sim, é importante, né? Porque isso demonstra que a empresa não nasceu ontem e ela já tem um histórico. Eu não vi exatamente o formulário de como é que o Paraná está fazendo, mas deve ter uma parte inicial que pede a caracterização, o histórico de atuação da empresa. Então, naquela parte inicial da caracterização da empresa, vocês podem dizer, né? A empresa já... O Bruno, aí, já passou pelo imagina que você vai fazer o pitch escrito. Agora é aquela hora que você bota tudo aqueles logos lá, ganhei prêmio não sei aonde, acelerei pelo não sei de quem, e papo. Essa é a hora, é para mostrar que você tem catega e que tem histórico. Então, é ali exatamente isso. É isso aí. Você vai impressionar nesse momento. Uhum. Lembre o seguinte, né? Que vocês vão estar fazendo um pitch escrito. Isso aí. O avaliador do outro lado, ele não conhece vocês. Eventualmente, vocês podem ser uma figurinha carimbada no ecossistema e todo mundo conhece vocês. Mas por escrito, um projeto que vai lá para o cara, talvez ele não saiba quem são vocês. Então, vocês têm que mostrar que vocês têm um histórico, que vocês têm, né, um expertise para poder avaliar bem vocês. Agora é credencial na mesa. Passou por programa, ganhou prêmio, tudo isso é lá em quem eu sou, antes do que eu quero. Então, ó, é só sucesso. Sandro, caminhamos para considerações finais? Eu acho que sim, né? Pelo tempo, né? Assim, o que eu vou dar umas dicas, tentar dar umas dicas para vocês. Para quem... Beleza. Levanta a mão aqui. Quem é que já está escrevendo o projeto? Só que, assim... Rafael, tem uma boa parte aí. Tá... Que bom, né? Quem não está ainda, está atrasado. Tá? Lamento dizer que já está atrasado, porque o tempo é curto. E se ainda quiser fazer um projeto competitivo, bloqueia a agenda lá, né? Põe o sócio a fazer a outra parte e mergulha, assim, das próximas 2 semanas, mergulha para fazer um projeto bem escrito, né? Porque leva tempo. Fazer um projeto consistente, bem amarrado, com todos esses detalhes que a gente está apresentando aqui, não é, não, eu vou sentar amanhã de tarde e vou escrever o meu projeto. Não adianta. Ou pior, vou sentar na semana que vem, vou reservar uma meia hora, 1 hora, um turno e vou escrever o projeto. É pouco. Tá? Começa. Muitos já começaram, que bom. Então, continuem e não deixem para a última hora também a submissão, porque legal, eu já estou com o projeto 80% pronto e lá no último dia eu vou dar a revisada final e submeter. Não. Último dia, por melhor que seja o sistema lá da Fundação Araucária, provavelmente vai estar congestionado. Todo mundo vai estar querendo submeter e corre o risco, né, da lei de Murphy de algum problema acontecer justamente no último dia. Aí vocês perderam tudo. Então, tentem submeter no dia anterior, na pior das hipóteses, na manhã do dia 3, acho que é o dia 3, é o limite, né, Cristiano? Isso, então, dia 3/6. Não vão no último horário que a maior parte deixa... E tem o seguinte, tem uma boa parte que vocês têm que fazer escrito na plataforma da Fundação. Então, é um sistema web, ele trava, muita gente usando ao mesmo tempo. Então, já comecem a abastecer essas informações lá, mantenha uma cópia em backup em outro lugar, né, se precisar... eventualmente dar um pau lá, vocês não confiem 100% no que está lá no web. Então, mas comecem a fazer antes. Então, essa é uma dica valiosa, porque às vezes, né, todo um trabalho, né, de semanas pode perder por um desleixo na última hora. Então, deem atenção, façam. Eu anotei aqui como uma dica, façam um checklist de tudo que vocês precisam fazer. Tá? É uma boa dica. Então, peguem o edital lá e leem, olha, eu preciso da certidão disso, eu preciso do DRE assinado pelo fulano, eu preciso... Tem um monte de... Põem tudo no checklist e já providenciem, né? Garantam que... Porque, eventualmente, tem uma declaração que leva 2, 3 dias para conseguir a certidão negativa. Cara, vai atrás, já pede antes, não deixa para a última hora. Então, faça o checklist, já busquem aquilo que precisem e vão lá no final da história dando o cheque, né? No final da história, olha, eu cumpri, mandei o DRE, mandei a certidão assinada, mandei... Então, esse checklist é fundamental para que vocês tenham cumprido com todos os requisitos, que são vários, não é 1 ou 2, são vários. Então, tem que dar essa atenção para que é orçamento, é cronograma, é muita coisa, né? Enfim, a gente está falando de 700 mil não reembolsável. Então, tem algo para ser feito. Então, se dediquem
com intensidade nessas próximas 2 semanas. Não vai ser prorrogado, né, Cris? Não, pelo que a gente não sabe, já costumamos teve mais de fazer mês, isso. né? O prazo foi extenso, né? Então agora tem que correr para fazer. Vai de ter muitos projetos e nós vamos ter que ter um tempo para analisar todos eles. Tá? Então, a concorrência vai ser grande, tem gente do estado todo, dá para ver que tem uma mobilização legal, mas para os bons projetos tem espaço. Vai ter aí, a nossa estimativa é em torno de 50 a 60 projetos que possam ser aprovados, né? Dependendo do tamanho de recursos que vão ser solicitados. Então, tem uma boa oportunidade, né? Tem que se agarrar nela. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, já estamos fechando aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui considerações finais. O pessoal da Venture vai fechar essa gravação, editar e vai deixar disponível para vocês, talvez no YouTube da Venture, não sei, eles vão passar o canal depois, tá? Tá todo mundo mapeado porque entrou com os e-mails, e eu vou colar aqui para vocês, ó, um programa que a gente gravou lá no Move, 20 e poucos minutos desse bate-papo também, falando para o edital, já está disponível lá na nossa página na Tarobá, então quem quiser assistir ou tiver alguma dúvida, a gente falou basicamente quase tudo que falamos aqui, né, nunca é a mesma coisa, mas tem bastante informação lá também sobre o edital, então fiquem atentos. Aceleradora, Venture, hashtag Venture, estou com você, né, lógico, tá aqui, né, e vou passar aqui para a Cris, já que ela abriu, acho que terminou aqui, ó, a conferência da Cris, ela pode falar um pouquinho, gente, só para dar uma boa noite. Não, você me pegou de surpresa, eu tinha chegado de viagem. Foi o Sandro, tá? Não foi eu achei que eu ia entrar só para assistir, só para dar apoio. É isso. Mas deu apoio, excelente, não, foi ótimo. Super legal isso, a gente está aqui para correr o risco com vocês, o nosso slogan é para mudar o mundo, então tenho boas ideias para mudar esse nosso mundo, e a inovação é quando acontece, quando gera nota fiscal, né? Isso o Marcos Pontes dizia, eu concordo com ele. Então, é esse o papel que vocês têm de devolver para a sociedade, gerar emprego, desenvolvimento social, econômico, impactar realmente a sociedade. Então, pense em projetos que a gente vai ler e vai enxergar além, tá? Além de uma ideia, que ele vai realmente acontecer. Então, pensem nisso e olha os detalhes. O SparkX não é tão fácil, tá? Ele é intuitivo, mas ele tem alguns detalhezinhos que você tem que ficar atento. Nós temos um FAQ que pode mandar para a gente perguntas, nós temos o pessoal que está respondendo rapidamente, então fiquem à vontade, a Araucária quer realmente ajudar muito nesse projeto Tecnova e que a gente tenha 60 bons projetos. Que legal, muito obrigado. E vocês estão de parabéns aí, o Paraná está fazendo um trabalho incrível, não é porque a Cris está aqui, né? A gente tem ido amanhã, o Carlos Clark, que é meu sócio, está indo lá para Pato Branco. Se alguém de vocês é de Pato Branco, ele vai estar aí batendo um papo com vocês. Eu estive lá em Londrina 2, 3 semanas atrás. A gente está com frequência aí no Paraná, porque a gente gosta muito desse estado, tem muita coisa legal, e por isso que a gente está querendo está fazendo esse esforço, né, para tentar apoiar vários projetos, porque aí a gente consegue também botar os 2 pés na região, abrir uma unidade aí, seja em Pato Branco, seja em Londrina, seja em Curitiba. Pato Branco nada, hein? Não vem com esse papo, não. Oi? Eu acho que o melhor... Não vem com esse papo de unidade em Pato Branco, não. Desculpa o pessoal dos Pato Branco aí. Cris, eu já falei. Londrina, velho. Você tá demitido, hein? Não, todos os caminhos levam a Londrina, não é? Que eu sei. Vem com esse papo, não. Olha que tem oportunidade em Cascavel, viu? Tem. Rafa, não vem não, você também não, hein? Não, mas é um estado maravilhoso e realmente Londrina, né, tem o nosso coração aí. E nós temos a Tainá lá em Maringá, né, para quem precisar de apoio também, né, estamos aí. O importante é estar no Paraná. Isso, a gente tem que estar aí, isso é importante. Obrigado, sucesso a todos, né, a gente está à disposição aí, como eu repeti já, a Patrícia, o Edson, eu, se possível também, né, a gente vai, então se vocês tiverem dúvidas, peçam o nosso apoio, a gente vai escrever ali ou dar a assinatura para a intenção. Claro, só se alguma coisa ficar muito fora, que a gente vê que a gente não vai conseguir, naturalmente a gente vai rejeitar, mas no geral a gente vai dar o apoio, né, e deixar a banca fazer o processo de avaliação, e tomara que vocês sejam selecionados, a gente possa acelerar vocês e, quem sabe, até investir em vocês ali na sequência. Então, sucesso a todos,
contem conosco, né? E arregassem as mangas e vão trabalhar, porque agora tem muito trabalho pela frente para fazer um bom projeto. Quem chegar no primeiro milhão primeiro aí vai para o Move, hein? Olha só, valeu. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, viu? Valeu, boa noite. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Boa noite.